where prehistoric monuments stand as timeless reminders of the past and where painters and writers find their creativity. Today we're going to be doing a tour with the president of Pavia, but first we're going to be visiting Joaquim Arnaud's house, which is not quite a house, it's more of a palace. Our day kicked off at Joaquim Arnaud's amazing estate. Bem-vindo a Pavia. He welcomed us with a glass of sparkling wine and some tasty chicken pies. Talk about starting off on the right foot. Joaquim showed us his private museum, which is packed with fascinating old agricultural tools, a real glimpse into the way things used to be done. Aqui o vinho não era pisado a lagares, o vinho era ripado, a uva era ripada, esfregava-se como se fosse num tanque da roupa, esfregava-se a uva. Para separar as bagas. Exatamente. Okay. And then we visit his winery, where everything is done the old-fashioned way. He still uses an old hand-operated press to extract grape juice, and the wine is stored in clay barrels. And here's a fun fact: any wine that doesn't meet Joaquim's high standards gets turned into vinegar. Nothing goes to waste. Isto cheira-me qualquer coisa. É vinagre. Isso é vinagre. É o vinho. Ah, vinagre. É o vinho que o Joaquim acha que está bom para ficar vinho e vem para aqui. Next up was his garden, a beautiful place filled with tangerines, lemons, arbutus, also known as a strawberry tree, and there was even lemongrass. Cristiana couldn't resist taking some home. She was happy. Leva para ti. Eu adoro isto. Lemongrass. Lemongrass. Finally we found it. She was really happy. And then the highlight, Joaquim's house, which used to be a castle, by the way. 1924, lança inglesa, mas são americanos. Carro de França dos anos 50 que dizem que foi aquele que foi desenhado pelo Tucker. Right at the entrance, we were greeted by two classic cars, one from the 1920s and the other one from the 1950s. Absolutely stunning. Inside, Joaquim shared stories about his family history. His ancestors came to Portugal with Dona Filipa de Lencastre back in the 14th century. Foi editado em Espanha. Sim, aqui. Of course, we ended the visit with a wine tasting. Joaquim's wines are incredible, and no, we're not just saying it to be polite, they are truly something special. There are a few surprises during the tasting that we're not going to share. You have to visit to find out. And yes, there's always room for more wine. Agora imagina isto com as ameixas à trompada, imagina isto com uma soda de coelhos. Isto com uma soda deve ser É isso, a ideia é exatamente, é criar, posso fazer o vinho do outro lado do mundo, mas tem que rebater-nos a nós. Joaquim is an amazing host, full of fascinating stories and a real passion for what he does. He's deeply connected to his roots and genuinely cares about keeping history alive. Fica mais bem feito do que se fosse uma máquina. Às vezes. Dias que a gente também fica um bocadinho avisado. Now meet Custodia, the president of Pavia. She's the one leading these tours. Este é um desenho que representa bem os ceifeiros, as mulheres e os homens que ceifavam as grandes searas que havia por esta região. Portanto, é muito emblemático e gostamos de começar o roteiro de Fernando Namora, que foi um médico que viveu aqui, e escritor e pintor, ele também pintou, e, portanto, gostamos de começar por aqui porque o roteiro fala muito também dos trabalhadores rurais da altura. E nós aqui mostramos-lhe um pouco dessas imagens escritas que Fernando Namora também descreve no livro. Esta vila tem alguma beleza
natural, histórica, em monumentos identificados. Mas também tem outra coisa, que é o facto de ter tido Fernando Namora aqui como médico 5 anos. Ele percebeu as relações sociais da altura e que eram realmente muito problemáticas, porque as condições dos trabalhadores de então eram muito, muito difíceis, e ele descreveu isso tudo no Trigo e o Joio, que foi um livro só sobre nós, só sobre Pavia. Mas, no fundo, retrata o Alentejo inteiro. Eu que nasci em 55, quando eu nasci ele já não estava em Pavia, mas conheci, ainda como criança, as pessoas que deram origem às personagens. E é por isso que em 2012 eu criei este roteiro literário. We began our literacy tour focusing on Fernando Namora, but the president also touched on other writers. José Saramago is one of them, and he also wrote about Pavia. Next, we visited the museum dedicated to Manuel Ribeiro de Pavia, a talented painter and illustrator. Pavia, sabe-se que ele nasceu neste largo, mas não se sabe em que habitação. Ele não foi criado, digamos, pela mãe nem pelo pai, porque eles estavam separados, mas foi criado por uma tia e depois foi para Évora, como disse há pouco, e lá estudou na escola industrial, mas o que ele gostava mesmo era desenhar. E depois, quando foi para a vida militar, foi para Lisboa e lá ficou e morre no dia em que faz os 50 anos de miséria. Simplesmente, ele não falava da miséria que vivia. E ele está ali naquela fotografia. Há um escritor, que foi o Zé Gomes Ferreira, que lhe chamou o príncipe sem vintém, porque ele só tinha aquele fato. Dava sempre com o feitinho, parecia que andava muito bem, mas não tinha dinheiro para comer, nem para... Só que parece que, ou por vergonha, ou por, se calhar, algum orgulho também, não sei, não dizia que tinha fome, e parece que tinha mesmo fome. In the museum, you have the chance to appreciate Manuel Ribeiro de Pavia's work. The exhibits allow you to understand his creative process and the emotions behind these pieces. As mulheres, ele desenha muito as mulheres, e estes quadros das mulheres a mim fazem lembrar a minha avó materna, que andava também descalça, com estes pés muito largos, as mãos muito fortes, mulher de força. Trabalhar ao campo. E ela, por exemplo, se calhar não sabem, mas aqui havia arroz. Na barragem dos Condes, na herdade dos Condes, havia arroz. E elas andavam descalças e, portanto, tinham grandes pés, pareciam quase pato, não é? E eu lembro-me da minha avó ter, assim, esta força, que me demonstra força ao mesmo tempo, e que me transmitia essa força, sim. São desenhos, alguns deles muito bonitos. A long tradition that we have in this village is these poems that we write on the walls. This is done on St. Martin's Day, which is the 11th of November, and some local poets like to write some fun, usually they are fun poetries, little ones. We also have a bonfire on that day and some chestnuts and aguapé, which is a type of wine, and it's a mini festival that we have on St. Martin's Day. We then made our way to Malarranha, a small village in the municipality of Mora, conveniently located close to Pavia. This is a peaceful place where time seems to stand still, a quiet retreat perfect to relax from the modern life, with no internet connection to distract you. Standing still in time is also this small house-turned museum, filled with treasures from the past, like this old accordion that the owners believe to be over 100 years old. Quem perceba de música sempre dá Everything is well maintained and cared for. This is a great place to visit if you're curious about how the Portuguese, particularly those who lived in the Alentejo region, lived in the past. Pirulito.
as pessoas no campo levavam a comida dentro destas cestas, umas maiores. You can book all of these experiences by Visit More. There you'll find all the information that you need. You can also find all the contact details on the description of this video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and we shall see you on the next one.